Viva! Cá estamos nós para mais um Vai a Jogo pela solverde.pt. É o nosso oitavo Vai a Jogo, o nosso sétimo Vai a Jogo, aliás. E quem vai a jogo connosco desta vez, já cá tivemos o Luís Freire e hoje temos um homem que já esteve no caminho do Luís Freire também, não é? O Pedro Alves, diretor desportivo do Estoril Praia, provavelmente o projeto mais bem gerido da segunda liga, de certeza absoluta, um dos mais bem geridos de todo o futebol profissional em Portugal, mas já lá iremos. Olá Pedro, tudo bem? Olá Pedro, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar do que na grande maioria das pessoas gostam, que é o futebol, do Sim. que é as coisas práticas, e prometo de uma forma honesta tentar transmitir e responder a todas as questões de uma forma honesta, de uma forma sincera e também com coisas práticas. Para não se tornar ao fim de 15 minutos de ter uma direto horrível, ser uma seca. Ser coisas que sejam produtivas para quem anda no mundo do futebol, para quem quer inserir-se no mundo do futebol. Acho que é importante percebermos o contexto, percebermos que a base de tudo está na relação, que a base de tudo está no amor próprio que fazemos todos os dias em relação àquilo que é a nossa profissão, como outra qualquer, e eu digo já, antes de responder a qualquer tipo de pergunta, que sou um privilegiado porque faço realmente o que eu gosto, faço realmente aquilo que eu mais amo nesta vida, que é usufruir do futebol e financeiramente ter um retorno para sustentar a minha família, o que é importante, mas que isso, acima de tudo, independentemente de haver dinheiro envolvido ou não no meu salário, eu faço as coisas com o maior dos prazeres e nunca acordo triste para vir trabalhar, o que é um privilégio muito grande. Pedro, muitíssimo obrigado por essa introdução, que seria algo muito melhor do que aquilo que eu faria. Olha, eu até vou aproveitar e fugir aqui ao guião e fazer-te uma pergunta mais então é mais engraçada do que outra coisa, mas o diretor desportivo lida ele próprio com muitos salários e tudo mais. Pedro, quem é que lida com o salário do diretor desportivo? Não, a gente, logicamente que numa SAD, como a SAD hoje em dia é uma empresa como outra qualquer, um restaurante, um estabelecimento comercial, tu tem uma hierarquia bem definida, né? Aqui no Estoril Praia, como é público, tem uns donos que são entre acionistas americanos e espanhóis, em que ditam um orçamento, um budget a nível global, não só para o nível de jogadores, e diretor desportivo, e treinadores e todo o staff técnico. Existe também uma direção desportiva acima de mim, que neste caso está pelo CEO do clube, que é o Guilherme Müller, em que ele obriga-se em sentar-se com o diretor desportivo para discutir o seu ordenado. Então, basicamente, eu também discuto o meu ordenado, como também discuto os ordenados com os agentes dos jogadores. O meu agente sou eu mesmo, relativamente ao meu ordenado, sem mais ou menos, eu tento sempre pôr para mais e ele para menos, é o normal, é o que eu faço para os jogadores. Exatamente. Não, eu gostei. Acho que sempre tive essa curiosidade e já agora. Pedro, tu foste jogador de futebol durante bastantes anos, não é? Tiveste a sorte até de ser treinado por alguns craques dos bancos, Paulo Fonseca, na sua equipa com o Nuno Campos, por exemplo. Depois de ser jogador de futebol, foste scout, não é? Estiveste no Braga, como também é público. E depois, até chegares aqui, onde de facto chegas a diretor desportivo. Precisaste de um período de adaptação, porque passaste por todos estes papéis até chegar a diretor desportivo, ou achas que foi uma consequência natural daquilo que foi a tua carreira? Ou seja, ser jogador de futebol ajudou a ser scout e depois ser scout ajudou a ser diretor desportivo. Como é que tu viste este salto para diretor depois do Estoril? Pedro, uma boa questão, uma questão para quem pode seguir o meu exemplo. Não quer dizer que seja bom ou mau, mas eu tento sempre, de uma forma geral, explicar o que é que foi o meu percurso desportivo. Aquilo que eu digo em termos do meu percurso desportivo é que eu fui um jogador que realmente não era um craque, era um jogador mediano, médio, em que comecei a perceber o jogo realmente tarde. Ou seja, tive um percurso de formação muito bom, no qual passei Sporting e Loltano, em que apanhei treinadores muito especializados, muito bons, em que a mudança da minha vida e a minha preparação da minha vida, ou a minha chamada faculdade,
educativa para aquilo que iria ser, ou que ia ser hoje os meus dias como diretor desportivo. Tudo tem a ver que eu, enquanto jogador, apanhei uma pessoa que era treinadora era treinador no Loltano, que era o Zé Miguel, em que ele era treinador do Sub-19 do Loltano e era observador da equipa principal na altura, na segunda B no Loltano. Ou seja, nós no Sub-19, como agora não modifica muito, jogávamos ao sábado. E ao domingo ele iria ver sempre o adversário, ou o próximo adversário da equipa do Loltano. E eu, como vivia, eu sou de Lisboa, e como vivia em Lolé sozinho, ele convidava-me e acabava por ser um pai, entre aspas, para ele fazer companhia. E a partir daí começou a nascer a sede do conhecimento. E eu, a partir desse preciso momento em que ele iria ver todos os jogos da segunda B, na altura eram 24 equipas, em que havia Madeira, Açores, nas antigas segundas Bs, que havia a Zona Norte e a Zona Sul, e na Zona Sul, ao fim de uma época, já tinha uma esponja, já bebia muito, 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 muito do que era a informação de quem era quem. Ou seja, eu no ano a seguir subo a Senhor e já sabia quem é que fazia parte da equipa da União da Madeira, do Olivais de Moscavide, e a partir daí começou a ter um prazer próprio de querer saber quem era o Pedro Barbosa da Solverde e quem era o Pedro Rosa do Estoril de Praia. E a partir daí nasce uma base de dados minha e própria para que eu, nos próximos 12 anos, enquanto jogador de futebol, e quando ia jogar para as equipas, já sabia qual é que ia ser os meus colegas, qual é que foi o problema e o clique para passar a scout. Foi que eu, aos 27 anos, apanhei o Fonseca pela primeira vez como treinador, e o Fonseca tinha 10 anos, isto na altura na segunda B, com jogadores que depois acabaram por atingir um patamar superior a onde eu joguei, como o Diogo Figueiras, o próprio Quinás, todos os jogadores que passaram pelo Fonseca, o Semedo, que jogou no Marítimo e no Portimonense, todos esses jogadores entraram comigo no mesmo ano com o Paulo Fonseca e tiveram um sentido evolutivo em relação ao conhecimento de jogo muito grande. Ou seja, eu já tinha a parte de conhecimento de quem era o Pedro Rosa e quem era o Pedro Barbosa da Solverde, mas faltava-me o conhecimento tático e técnico de observar o talento e de ver esse próprio talento a 2, a 3 e a 4 anos, onde é que eles estariam. Fazer uma previsão, muitas vezes a gente erra, mas fazer uma previsão de ver este jogador no sub-19 e aos 23 anos qual é o patamar que a gente enxerga e onde é que a gente projeta. Logo de seguida, acaba a minha carreira aos 30 anos, também já foi público, não estava preparado, Pedro, e confesso, não estava preparado minimamente em termos de faculdade escolar, nem da faculdade, seja ela qual for, para ser scout. Nunca tirei nenhum curso de scout, nunca me preparei para aos 30 anos, muito honestamente, acabar de fazer aquilo que mais amava, que era jogar futebol, treinar, acordar todos os dias, tal e qual como eu digo hoje, feliz. E aos 30 anos tenho um treinador que me diz e que me abriu os horizontes, e que isso também já foi público, é o João Barbosa, na altura, no Oriental, num jogo em que eu vou jogar em março, sim, vou jogar Académico Viseu contra o Oriental, e eu aos 60 minutos, entrei ao intervalo, e aos 60 minutos sou expulso por uma entrada assassina ao Adalberto, que está hoje, que estava no Milão, no Inter Milão, o lateral esquerdo na altura, que jogava no Académico Viseu. E ele veio 3 jogos, e passado desses 3 jogos, eu pensava que iria continuar a fazer exatamente o mesmo que tinha feito até ali, que era treinar e jogar. E ele teve o discernimento e a hombridade e a humildade de querer jantar comigo ao fim de 3 semanas, a frio, já com uma decisão tomada na vida dele. Disse-me: Pedro, tu vais acabar a jogar, tu vais acabar por ajudar a equipa, erraste, mas atenção, uma coisa que eu te vou dizer: se eu for o treinador para a próxima temporada do Oriental, tu estás descansado. Estás descansado porque eu acho que tu tens de focar naquilo que realmente poderás vir a ganhar dinheiro, que é como scout, diretor desportivo, mas tu tens de estar ligado à direção desportiva. Porquê? Porque tu tens uma bagagem muito grande, tu tens uma relação interpessoal muito grande, tu tens um conhecimento muito grande, vai-te focar naquilo que realmente
aos 30 anos já não vais chegar à Primeira Liga, aos 30 anos já não vais ganhar dinheiro para estás a viver ao sol, tu tens de te preparar para o passo seguinte. Não és um gajo que tem a faculdade de Direito para seres um bom advogado, Uhum. limitaste a jogar futebol, limitaste a ter conhecimento de futebol, por isso vai-te ficar naquilo. Ou seja, entre março e maio, que até ao fim, foi a pessoa mais odiada na minha vida, foi o João Barbosa. E no ano seguinte acontece que eu tive muitos convites de segunda liga e tive convites de voltar novamente ao Chipre, campeonatos e campeonatos um bocado secundários de ganhar para sobreviver. Esta é a grande verdade. Então que chegou o momento de ter a sorte que é preciso nesta vida também. O fator sorte é fundamental. E então o fator sorte deve-se que eu conheci e tenho um grande amigo meu que está muito ligado ao futebol, que se chama o Valdir, e essa pessoa, o Valdir, que trabalha hoje na Gestifoot, tinha jogado comigo, tinha grande conhecimento comigo, soube através do presidente António Salvador do Sporting Clube Braga, precisava de uma pessoa para o Scout Zona Sul. E lá está, o que é que se juntou a pontinha de sorte que eu tive na minha vida e agradeço a Deus todos os dias por isso. O Chief Scout do Braga era o Vender. E o Vender, Uhum. 3 anos antes, tinha jogado comigo e vivido comigo na mesma casa no Chipre. Ou seja, a minha equipa viveu comigo, ou seja, uma relação espetacular com ele. E de seguida, quem é o treinador da época que eu entrei no Braga? Paulo Fonseca. Ou seja, Certo. tudo tudo isto ajudou em que, eu já disse isto publicamente, eu na minha vida, se fui até 2015, se fui 5 vezes na minha vida a Braga, ao Bom Jesus, e foi com os meus pais, foi muito, e nem sabia onde é que era Braga. Esta é a grande verdade, porque a minha vida foi Uhum. feita toda a sul. Por isso, juntou-se um clima de tal, da pontinha, da estrelinha, como toda a gente diz, da sorte, para que eu pudesse. Não sei se estás-me a ouvir, Pedro. Sim, sim, estou a ouvir perfeitamente, Pedro. Como a imagem parou, desculpa. Ah, sim, sim, mas estou a ouvir. E então juntou-se essa sorte do Valdir apresentar-me ao António Salvador, o António Salvador gostar da minha forma de ser, daquilo que eu podia acrescentar ao projeto e deu-me uma oportunidade de ficar responsável da Zona Sul, como é lógico, reportava tudo ao meu chefe de venda, em que era um chefe que acabava por ser um amigo, porque tinha excelente relação com ele. E há coisas que tudo faz um sentido e é importante as pessoas também ouvirem isso, que é o Vender, enquanto Chief Scout e eu enquanto jogador, ele pedia-nos jogadores. Olha, Pedro, quando vais a encontrar um jogador que tenhas gostado, por favor, identifica-me Uhum. eu depois, ou seja, tal rede de contactos que é necessário para ser um bom ou mau scout. Pronto. E então, a partir daí, pus as tarazinhas na prateleira, passei a ter um caderno e um lápis na mão, e a partir daí foi acabar-se com a boa vida, acabar-se de ter vida própria, acabar-se a nossa vida privada e fazer um caminho de 4 anos que também, pronto, sinto-me que foi 4 anos de grande crescimento. Foi 4 anos que me deu uma capacidade de conhecer ainda mais jogadores, não só a nível nacional, mas a nível internacional, porque o Braga dá condições aos scouts, e especialmente que eu ao fim do ano também tive o fator sorte do Venda querer ser treinador por opção pessoal, de querer experimentar uma coisa diferente e de dar uma oportunidade de treinar o Sub-17 do Braga, e automaticamente o presidente, devido à minha capacidade de trabalho, devido à minha capacidade de decisão, devido à minha relação interpessoal com agentes, jogadores, em termos de conhecimento, deu uma tal oportunidade de ser o Chief Scout. Sendo Chief Scout e contratando jogadores que num curto espaço de tempo deram uma rentabilização financeira muito grande ao clube, acaba por ser o sumo que todos os scouts procuram para ter sucesso. E depois, ao fim disso, existe a oportunidade de Estoril Praia, né? Que é importante as pessoas perceberem que eu não chego ao Estoril Praia que fui posto por A, B ou C, não. Foi devido a muito trabalho, devido a muito conhecimento e, acima de tudo, devido a muito conhecimento e não foi perca de tempo, ganhei muito tempo na América do Sul em conhecer o mercado, especialmente brasileiro.
Uhum. Como todos sabem, quando eu ingressei no Estoril Praia como diretor desportivo, ingressei numa política de futebol brasileiro. A Tráfico Sim. é uma agência Uhum. de agenciamento de jogadores no Brasil, em que o foco principal do Estoril Praia era baseado em jogadores sul-americanos, especialmente do Brasil. Logo, o que é que eles detectaram um problema na época 16-17? Foi que tinham demasiado jogadores sul-americanos, neste caso brasileiros, e poucos portugueses europeus. Pronto. Então, desde a saída do Mário Branco ou do Marco Silva, acabou-se com a política de haver um gerente desportivo, ou seja, um diretor desportivo à frente do clube, com uma gestão mais equilibrada e mais adequada ao nosso contexto, ao contexto português. Pronto. De seguida, o que é que acontece? Tive o fator azar. E o fator azar serve que eu em março assino um acordo de 13 temporadas com o Estoril Praia, sabe? Nunca esperando que o Estoril Praia descesse. Esta é a grande verdade e não há que mentir, porque eu estava Claro. habituado a lutar pela Liga Europa, fazia jogos de Liga Europa e no momento a seguir a assinar um contrato de 3 anos, o clube desceu na segunda divisão, eu poderia muito bem abdicar de ser diretor desportivo, não acreditar nas minhas capacidades e ficar como Chief Scout do Braga, até porque tinha mais de 3 anos de contrato. Mas assim não foi, assim não aconteceu e por bem digo isto, porque também já o fiz publicamente, ainda há males que vêm por bem, há males que vêm por bem e digo, há males que vêm por bem porque o Estoril Praia, na época 18-19, mesmo ficando na primeira divisão, não foi o caso, mas mesmo ficando na primeira divisão, não estaria preparado para a exigência para aquilo que serve uma primeira liga. Certo. E porquê? Porque ordenados extremamente elevados para a realidade do nosso futebol português, ponto número 1, porque hoje uma receita televisiva num clube como o Estoril ronda entre os 3 milhões e meio e os 5 milhões de euros, anda por esta, exatamente como 80% dos clubes, e tínhamos um orçamento completamente de Liga Europa, e não é preciso dizer valores, completamente irrisórios, ou seja, havia sempre um déficit muito grande todas as épocas. Então, com a descida de divisão, foi-nos chamar a arrumar a casa e construir um futuro. E aquilo que eu digo, arrumar a casa e construir um futuro foi, e eu quando cheguei aqui tive um desafio, e o maior desafio da minha vida foi o desafio que mais cresci e ao mesmo tempo ganhei a barba branca e cabelo que não tinha uma carinha de menino, sem barba branca e cabelo branco. E digo isto porquê? Porque quando chego ao Estoril Praia existe a criação de desfazer um plantel do Liga Europa em termos salariais, construir um plantel para tentar almejar uma subida de divisão e terceiro, o fator, a iniciação do novo contexto sub-23, Liga Revelação. Ou seja, foi praticamente fazer 3 plantéis, que é desfazer um e fazer 2. Isto tudo num período de espaço de tempo de 60 dias de mercado. Depois em maio, a equipa desceu e foi colocar jogadores que estavam acima dos ordenados, contratar jogadores e acrescentar ainda uma equipa de sub-23, onde é que íamos treinar, onde é que íamos jogar, com que jogadores é que íamos, etc, etc. Mas tudo isto só se deve e não se deve ao diretor desportivo, ao Pedro Alves. Deve-se que quando eu entrei no Estoril Praia, encontrei uma equipa de trabalho muito competente. Muito competente. Ou seja, Estoril Praia, quando o diretor desportivo Pedro Alves entra e assina contrato, apanhou uma família, uma realidade que de uma capacidade de trabalho, com um conhecimento geral do que é que se deve ser um clube profissional de futebol em termos organizativos, espetaculares. Então, eu simplesmente tive que incutir uma ideia e trabalharmos sobre essa ideia. Nada mais. Porque eu simplesmente sou uma pequena parte do sucesso que eu hoje considero que o Estoril Praia tem. Uma pequena parte. Porque eu hoje tenho, desde do melhor advogado ou dos melhores advogados com quem já trabalhei, tenho um departamento de psicologia que não existia, tenho um departamento de scout que não existia, tenho um departamento de organização de jogos fabuloso, tenho um departamento jurídico barra financeiro do melhor que pode haver em Portugal, e visto isso é que em 3 anos de Estoril Praia nunca houve um salário em atraso, nunca houve um não pagamento A, B ou C,
tudo isso deixa-me orgulhoso, como é lógico, e as pessoas do Estoril Praia e os simpatizantes e os sócios querem ver o resultado. E acho que o resultado demorou 3 anos. Independentemente do que aconteça daqui para a frente, ninguém pode apagar o brilharete que fizemos, especialmente no Sub-23, que temos imenso talento, somos uma fábrica de produzir jogadores para os grandes clubes. Prova viva disso é que todos os jogadores que contratamos no Sub-23, muitos estão nas equipas grandes e são titulares dessas próprias equipas grandes. Um caso óbvio tem sido no Benfica, Sporting Porto, mas especialmente no Sporting Mateus, tem sido o 12º jogador. Temos sido também uma plataforma de treinadores, que para mim, e falaste ainda há pouco do Luís Freire, mas a grande plataforma foi o Estoril. Foi o Estoril para o Vasco Seabra, que veio e teve a coragem de aceitar o nosso projeto para o Sub-23, hoje está no Moreirense. O Rui Santos, hoje é adjunto do Rio Ave, mas saiu daqui e foi para o Braga. O Alexandre Santos saiu daqui e foi para o Sporting. O Vasco Costa, hoje é nosso treinador, certamente vai ter um futuro risonho. Temos o Pedro Duarte, que aceitou o desafio para vir para o Sub-23, já teve a oportunidade na segunda Liga, aliás, teve a oportunidade de... Tudo isto nos deixa orgulhosos, mas onde eu fico extremamente orgulhoso é quando as pessoas saem para clube melhor, para clube de dimensão em termos financeiros que possam pagar mais do que nós e ficam com saudades da nossa organização. Esse é o meu maior orgulho. Desculpa, sim, nós estamos... alonguei-me com... Não. Nós estamos aqui para te ouvir e, portanto, é perfeito. Aliás, tu até já foste falando daquilo que ia ser a minha segunda pergunta, que é: contigo já na direção desportiva do Estoril Praia, nós estamos a falar dos jogadores como Mateus Nunes, que está prestes a ser campeão em Portugal, se me permitem, Filipe Soares, que tem um trajeto ótimo no Moreirense, por exemplo. Falamos também de Marcos António, estamos a falar de um jogador que saiu do Estoril e que já disputou grandes jogos da Liga dos Campeões, não é? Em Milão, por exemplo, em San Siro este ano. Portanto, realmente jogadores que passaram pelo Estoril e que agora estão em voos muito, muito altos. Isto tudo ao mesmo tempo em que, e corrijo-me se estiver enganado, mas conseguiram fazer vendas num volume superior a 5 milhões de euros também, o que também é muito importante, especialmente para um clube de segunda liga, ao nível de segunda liga, e se calhar eu aproveitava esse ponto para te perguntar já um bocado sobre, ok, o Estoril neste momento está e muitíssimo bem na primeira posição da segunda liga, é expectável, ou é esperado, ou é o grande objetivo, obviamente, a subida à primeira. Achas que há condições para que não se repitam os mesmos erros da outra vez? Ou seja, achas que agora há um projeto sustentado quando se sobe à Primeira Liga de desde logo saber ao que é que vai e não voltar se calhar a cair... bem, eu não te vou falar do orçamento da Liga Europa, se calhar pode fazer sentido, não fazer sentido, isso aí, obviamente que faz parte do vosso plano, mas achas que há mais probabilidades hoje do Estoril estar mais coeso na Primeira Liga, mais estável do que tinha da última vez que subiu? Pedro, eu vou-te responder com toda a honestidade e, primeiramente, em relação aos jogadores que tu falaste, hoje é fácil falar do Filipe Soares, Mateus Nunes, Marcos António, do próprio Ayrton Boa Morte, do próprio Rafael Barbosa, do próprio Bragança, que não foram vendas, mas que nós, enquanto clube, temos muito dedo naquilo que foi a projeção e no crescimento desses jogadores. O Mateus Nunes e o Filipe Soares eram 2 jogadores que quando chegaram aqui completamente desacreditados de todo o mercado de trabalho. Aliás, o Mateus Nunes, a não ser eu, ninguém o conhecia, porque ele veio para o Braga e foi nesse sentido que ele veio para o Sub-23. Ninguém o conhecia, como também ninguém conhecia o Marcos António. Isso é uma prova viva que, como é lógico, no meu primeiro ano, sem haver um departamento de scout, eu trouxe muito a minha bagagem enquanto scout. Isso claro. É óbvio. A partir daí, tivemos a sorte de ter grandes profissionais no scout, porque contratamos um chief scout, o Flávio, no primeiro ano, que era diretor de scout na formação do Benfica, e demos a oportunidade de ele trabalhar no futebol profissional, em que ele montou a sua equipa de trabalho com mais 3 elementos, que era o Hugo, o Duarte e o Bruno, e a partir daí, na época 19-20, preparámos o 20-21 de uma forma
muito mais clara e de uma forma com uma perspectiva de scout mais encurtada. E foi aí o nosso segredo. Se calhar o nosso grande orçamento em termos de departamento foi para o departamento de scout, porque num contexto de segunda liga, haver tantas vendas, tinha que haver algum tipo de trabalho antes. Então, esse trabalho deve-se a todo o departamento de scout que nós criamos. Sem dúvida alguma, logicamente, depois também precisamos ter o fator sorte da qualidade de talento que recrutamos e ter a sorte que o jogador realmente tem uma demonstração em termos desportivos que desperta o interesse de grandes clubes. Pronto, a partir daí começamos a fazer uma preparação. Nós, este ano, o que decidimos foi, após o encurtar ainda 45% do orçamento da época anterior para esta, houve um encurtamento de 45%. Então, nós inserimos e partimos de uma plataforma de jogada de risco. E a jogada de risco foi o seguinte, Pedro. Os meus chamados melhores reforços, ou aqueles que estão a fazer a diferença, né, ao longo desta época, vieram nas últimas 2 semanas de mercado. Isso foi uma questão de projeto e uma questão que a chamada jogada de risco que nós fizemos foi que já estava projetado isso. Não temos capacidade para lutar com clubes rivais na segunda liga, porque estavam realmente com orçamentos superiores a nós, em que a diferença e a desigualdade era muito grande em termos salariais. Tínhamos que jogar com o nosso conhecimento do mercado e com o nosso conhecimento de scout. E foi aí que fizemos o nosso recrutamento, porque eu recordo-me o Bruno meter as mãos na cabeça, ao fim de 3 e 4 semanas de trabalho, ele andava a trabalhar com meninos cheios de qualidade, mas que ainda não estavam prontos para a realidade que nós queríamos para a segunda liga, e ele dizendo, Pedro, é com este plantel que nós vamos andar nos primeiros lugares. E eu disse, tens que acreditar em nós, como eu também acredito em ti. E a partir daí demos as mãos e arriscámos. Mas foi uma jogada de risco grande, mas não foi risco grande porque o quisemos fazer, mas foi sim por necessidade. E então, este ano foi uma chamada jogada de risco que até à data, não sabemos o dia da manhã, até à data tem usufruído de sucesso. Relativamente à tua grande pergunta, que é qual é o passo seguinte, seja na Primeira Liga ou na Segunda Liga, que isto é importante, nós estamos preparados em termos, hoje a 17 de março, temos completamente identificados com o que queremos, sem nunca fugir à realidade do Estoril Praia. O Estoril Praia não pode dar um passo maior que a perna, por isso eu digo. E não vai dar porque nós temos vantagens e desvantagens. Desvantagens que temos não vamos ter orçamentos de Liga Europa, não vamos ter adeptos no estádio que 10 mil pessoas, vamos ter 2 mil pessoas, espero eu, ou 3 mil pessoas, que era bom sinal, o que era muito bom para a realidade do Estoril Praia. Logo em termos de receitas de bilheteira é um pouco abaixo do que é a realidade dos clubes rivais. Por isso, vantagens, e isso não tenho problemas nenhuns em o fazer. Vivemos no top 3 das melhores cidades do país, vivemos num clube cumpridor, vivemos num clube organizado e vivemos num clube que sabe o que quer e para onde quer ir. Por isso, são fatores em que, na balança, o dar e a haver, que tem que conjugar. Por isso, nós, seja na segunda divisão, seja na primeira, estamos preparados para o que aí vem. Certo. Pedro, uma pergunta mais concreta. Enquanto diretor desportivo, e nós sabemos que há diferentes filosofias, em cada clube de futebol há quase uma filosofia diferente, no Estoril tu tens um projeto, uma ideia de jogo, uma identidade pensada e depois vais procurar recursos humanos em função dela, ou pelo contrário tu procuras o melhor talento disponível que consigas encontrar e depois logo se vê como é que se vai juntar isto tudo e tentar atingir os objetivos? Pedro, estás-te a referir em relação ao treinador, certo? No caso do treinador, e se quiseres até irmos por aí, o Bruno Pinheiro, o Mister atual, vem de um longo trabalho no Qatar, não é? Até na Aspire Academy, não é? E eu calculo que todo o trabalho dele de formação tenha sido importante na
na contratação. Se quiseres, podes começar por aí, sim. E se puderes falar disso, o que é que está na base da escolha da Bruno? Eu já disse publicamente, e é importante para todos os ouvintes ter uma noção de como é que nós trabalhamos e o que é que idealizamos, não só do treinador, mas também do jogador. Eu, ao contrário do perfil por posição de jogador, que eu sou contra, e já o fiz publicamente porque trabalhei no Scout e é a minha opinião, posso estar errado ou não, é a minha opinião. Agora, em relação ao perfil de treinador ideal para o Estoril Praia, nós focamos em 7 componentes, e eu passo a citar as 7 componentes para que possamos tomar uma decisão mais assertiva. Como é lógico, muita gente vai dizer a mais assertiva é quem ganha, não é? Mas nós temos um departamento de scout para o treinador que eu faço para mim mesmo, independentemente de ser o Bruno, o Mourinho, ou o Abel, ou o Fonseca, eu ponho 7 componentes que para mim são fundamentais para o projeto do Estoril. Primeiramente, uma das prioridades é um modelo de jogo, que é um modelo e a filosofia em jogos sólidos, com posse de bola, com uma pressão alta, etc, etc. Né? Depois temos uma segunda prioridade, que é uma liderança e comunicação. O que é a liderança para mim e o que é a comunicação? Né? Acho que a liderança tem a ver com uma forte liderança, tem a ver com uma capacidade e um contágio positivo, por exemplo, num ambiente que trabalha em equipa. A comunicação é isso mesmo, que ele tenha a capacidade, né, de contágio positivo para com os jogadores. Para mim é fundamental ter um modelo de jogo, liderança e comunicação. Um terceiro ponto que é fundamental e que eu procuro é as relações interpessoais, né? Sim. A relação entre conflito, a relação da boa educação, e isso para mim é fundamental um treinador. O treinador ter uma relação interpessoal com uma estrutura que trabalha para ele, para mim é fundamental. Uma das coisas que eu mais aprecio num treinador, além do modelo de jogo, da liderança e comunicação, relações. Depois vamos para os aspectos que são aquilo que a gente idealiza do treinador, né? Que é o conhecimento tático, né? Como é que ele trabalha, como é que é a equipa técnica, qual é o planeamento, qual é o microciclo, o que é que ele vê em termos de macro, no geral, certo? E isso para mim é fundamental num treinador. E depois vêm as partes mais básicas do que é o projeto Estoril, né? Que é ter um controle emocional, ter um treinador que tenha uma gestão de emoções, uma gestão de ansiedade, uma gestão de stress para o contexto. Segunda Liga. De seguida, as últimas 2 componentes é o trabalho com jovens, não é? Porque o Estoril absorve muita capacidade e muito talento, miúdos de 19, 20 anos, então esse trabalhar com jovens tem que ter a coragem de apostar, tem que ter a coragem de lançar miúdos. E isso é fundamental para o perfil do jogador. E depois, como vivemos num contexto que entram e saem muitos jogadores, tem que ter uma capacidade linguística, que fala inglês, que possivelmente possa falar francês. Porquê? Porque temos muitas nacionalidades dentro do projeto. Ou seja, tudo isto, para mim, é fundamental num treinador. Para mim, o treinador tem que ter estas componentes que eu te acabei de falar. Para mim, são essenciais. A partir daí, escrevo e vou à procura de novos. Dentro do mercado, dentro da questão financeira, procuramos este treinador, né? Em que hoje, se tu olhamos para o Bruno tem praticamente uma nota positiva em todas estas componentes. Daí ser uma escolha. Agora, é mais fácil falar hoje em março do que em maio ou em junho, é normal, porque exatamente. Os resultados até vão ser positivos e até uma gente até parece que trabalha muito bem à frente dos outros. Não é isso, mas nós fazemos este trabalho antes, ou seja, eu hoje, a não ser com o Bruno, eu tenho isso feito com outros 10 treinadores, mas isso é para mim, que é amanhã o Bruno vai para o Real Madrid, eu tenho que estar preparado para a saída do Bruno, da mesma forma que se eu perder o Joãozinho, eu tenho que ter 5 laterais esquerdos melhores que o Joãozinho. Pronto. Sim, exato. Isto respondendo ao perfil em relação ao treinador. Em relação ao jogador, que é importante as pessoas também perceberem que todo mundo fala de jogadores, todo mundo fala de futebol. Eu vou ao dentista, vou tirar uma cara, eu vou arranjar um dente e a dentista diz-me se eu jogo bem ou jogo mal. Mas eu não vou dizer a ela se ela está-me a arranjar bem o dente porque eu não percebo. Mas toda a gente percebe, não é? É uma coisa que a gente tem que saber lidar, e então é difícil ter uma opinião e falar de futebol
com muitas pessoas, certo? E realmente quem vive do futebol tem essa dificuldade de aceitar às vezes críticas de pessoas que nunca estiveram inseridas no futebol. Mas às vezes elas até podem ter razão, não sou o dono da razão, nem nunca o quero ser, mas tento minimizar e falar de futebol com poucas pessoas porque têm opiniões diferentes. Por isso, em relação ao perfil que nós procuramos para o Estoril, é o talento. Mas agora o Pedro pergunta-me assim, Pedro, mas o talento, a palavra talento abrange muita coisa, não é? Uhum. Primeiramente é capacidade técnica. Capacidade técnica porque ninguém a ganha aos 20 anos, aos 21, aos 22. Um jogador que seja, entre aspas, tosco, vai ser tosco, pode melhorar um bocadinho com o treino, mas vai ser tosco a vida toda. Um jogador que seja lento nunca vai ser rápido. Um jogador que seja direito e que não chute com o pé esquerdo pode melhorar com o esquerdo, mas nunca vai ser um canhoto, certo? Claro. Tudo isto que procuramos componentes técnicas físicas, porque hoje o futebol é andamento. O futebol hoje é 11, 12 km. O futebol hoje é uma intensidade de velocidade máxima varia entre os 35 e os 38 de velocidade máxima. Isto é o futebol de nível alto. Então, se nós não olharmos para estas componentes, o que é que me adianta ter um central de 1,90m se depois o meu treinador pede para ele jogar e ele não consegue? O que é que me adianta pedir um lateral de 1,80m para não sofrer nas costas bolas aéreas, se depois chega ao final, cruza-me 0 vezes, ou às 10 vezes cruza, vai para fora da baliza. E depois é a parte do sumo, que é a decisão. O que é que a gente tira do futebol? É a decisão, um bom desarme, o recuperar bem ou não recuperar bem. Todas estas componentes dá o tal perfil, né? Eu podia estar aqui, falei muitas coisas, podia dar um perfil, mas não temos um perfil exato, porque eu posso ter um perfil, eu sou baixinho, sou 1,70m, era extremo, mas eu olho para o Messi, olho para o Iniesta, olho para o Xavi, e não tem as coisas que eu vejo muitos perfis falarem. Um 6 tem que ser como o William Carvalho, que é 1,90m, tem que ter uma grande leitura de jogo, tem que ser agressivo, tem que ser... Tem o Iniesta, não jogava? O Xavi não jogava, o Messi não joga. Ou seja, estamos a falar, eu acho que isso ao longo do tempo tem crescido o scout, tem crescido o recrutamento e tem crescido um bocadinho os horizontes das pessoas em termos do recrutamento. E esta, pronto, é a minha opinião, posso estar errado, mas enquanto pensar assim vou decidir pela minha cabeça. Exatamente. Pedro, última pergunta sobre o trabalho no Estoril, antes de passarmos depois mais a uma parte sobre diretor desportivo, sobre direção desportiva. O Estoril está a fazer uma ótima caminhada, chega às meias finais da Taça de Portugal. Há jogadores que, julgo eu, se valorizaram imenso. Quão difícil pode ser segurá-los agora eu não quero estar a citar nomes, mas já notas a pressão, já há contactos para os jogadores de Estoril para o próximo verão, gente a tentar, outros clubes obviamente a tentar, na medida dos seus interesses, ir buscar atletas ao Estoril. Como é que já sentes essa pressão neste momento? Olha, Pedro, tocaste uma parte fundamental, que é, eu nunca vi nenhum clube a descer divisão que tenha vendido jogadores ou que tenha tido uma valorização grande em relação aos seus ativos, certo? Por isso, o fruto do sucesso de ganhar jogos vem a consequência da venda de jogadores, e é esse que nós projetamos. Por isso, ao longo destes 3 anos em que temos feito vendas no contexto de segunda liga, deve-se muito a que 3 anos consecutivos fomos à fase de apuramento para campeão na Liga Revelação e fomos em 3 anos consecutivos. No fundo não conseguimos subir divisão, oxalá que este ano possamos ter essa sorte de subir divisão, mas sempre trabalhámos e sempre estivemos próximos dos rivais diretos que acabaram por subir, foram mais competentes e subiram. Mas devido a esse sucesso desportivo, sucesso que não tem a finalidade da subir divisão, mas sucesso em termos de vitórias e de valorização do jogo, tem muito a ver com os treinadores. Ou seja, quando digo que um treinador só joga para o pontinho e só joga para o resultado, valoriza-se a ele, valoriza-o em termos de classificação, mas valoriza pouco o jogador. Certo. Por isso, aqui entra o treinador, e acho que o treinador é fundamental para a valorização do mesmo. Por isso, este ano, o Bruno, pela ideia de jogo que tem, pela forma humilde e criativa que ele tem em termos de comunicação, a forma como ele
arrisca e tem coragem de assumir o jogo em qualquer campo, ajudou a libertar jogadores talentosos, mas que sobressaíram ao máximo os seus aspectos individuais. Por isso, há jogadores, como claramente, não vamos aqui estar aqui a tapar o sol, tu, Pedro, sabes que o Crespo é um jogador que tá na montra, o Gamboa é um jogador que está na montra, o Aziz, apesar de não ser nosso, está na montra, o Vidigal está na montra, o próprio Gomes está na montra, o próprio Dani Figueira, que eu considero, e já o fiz, e é uma injustiça para mim, enquanto profissional de futebol, um jogador que leva quase 150 jogos na segunda liga, desde os 19 titular, ainda não foi chamado uma vez à seleção, quando há profissionais que eu respeito, e que são grandes guarda-redes, mas que constantemente não têm um minuto feito ao longo de uma época e são convocados. Isso é uma crítica construtiva que eu faço, porque olho para o Dani com condições, quer técnicas, quer físicas, para merecer uma convocatória à seleção. Isso é a minha opinião e tenho que o fazer, e não estou a defender o Dani, porque se fosse o Dani desta vida eu faria na mesma. Sim. Eu acho que temos jogadores como o Chiquinho, como o Lúcio, como o Elias, como o Afonso, num contexto sub-23, completamente valorizados, porque a equipa ganha. Porque o modelo de jogo, pela forma de jogar, é muito positiva. E isso leva a que os jogadores sobressaem individualmente e, logicamente, que o Estoril agradece por haver interesse. Houve o interesse de alguns jogadores e foram públicos em janeiro, mas que os nossos objetivos, não só financeiros como desportivos, têm o seu ponto de balança. Decidimos não aceitar qualquer tipo de proposta. Agora, veio o mercado e o mercado é aberto tanto para o Estoril como para outras equipas. Agora, também, como tu sabes, Pedro, o mercado hoje de equipas que financeiramente são mais estáveis procura os mercados em que a chegada é mais fácil, e a segunda liga, um jogador que acaba por ser top 3, top 4 de rendimento a nível de segunda liga, é normal que tenha clubes de primeira divisão e não só interessados nele. É o mais natural dentro do futebol e dentro do mercado. Por isso, não estou preocupado, simplesmente estou feliz porque conseguimos valorizar os jogadores, e se perdermos esses jogadores, estamos preparadíssimos para tentar colmatar essas saídas. Agora, como é lógico, enquanto diretor desportivo, gostaria de não perder os meus jogadores. É o diretor desportivo do Estoril, mas também é o diretor desportivo de Roma, é igual. Claro. Queremos perder, mas infelizmente, ou felizmente, vivemos numa indústria de negócio e o negócio é para se fazer. Exato. É caso para dizer, Pedro, que este verão tens de ter sempre o telemóvel carregado, porque eu acho que vais receber muitas chamadas, e muito por causa desse teu ótimo trabalho e do ótimo trabalho do Estoril. Pedro, agora sobre o cargo de diretor desportivo, para quem não está a ouvir e não percebe tão bem como é que ele funciona ou o que é importante nele, eu tenho a ideia que o cargo de direção desportiva é muito dependente também, obviamente, do olho, do talento para o olho e para perceber o talento, onde é que ele está, mas também muito dependente de relações pessoais, de amizades até, não é? Por exemplo, o ano passado o Estoril tem, por exemplo, Daniel Bragança, emprestado ao Sporting, e por exemplo, no teu caso, há um caso de relação pessoal, de alguma forma, teu com o Hugo Viana, do Sporting. Quanto desta parte de diretor desportivo, quanto do teu trabalho tem muito que ver com isso, com o cultivar de relações e de contactos e quão importante é isto tudo no teu trabalho? Fundamental para tudo. Acho que iniciei a nossa conversa com isso mesmo. Para quem quer estar no futebol, para quem quer ser um diretor desportivo. Falamos de diretor desportivo porque é o meu cargo, mas podíamos estar a falar até mesmo do cargo como jornalista, né? Se não fizeres as coisas com uma paixão e se não tiveres boa relação com pessoas que estão direcionadas à tua área, não tens qualquer tipo de hipótese de ter sucesso. Logicamente, eu tenho uma bagagem muito grande e de relações, logicamente, como tu citaste aí, uma relação muito pessoal
com o Hugo Viana, porque as nossas ideias, as nossas formas de pensar são muito parecidas. Logo aí também ajuda em que não andamos aqui a jogar o gato com o rato, né? Somos muito, muito verdadeiros um com o outro. Então o Sporting é um clube comprador, o Estoril é um clube vendedor, né? Ou seja, nós tentamos nos situar e colocar dentro do mercado do que aquilo que realmente somos e qual é o nosso projeto. O nosso projeto são recrutamento, adaptação, criação e vender. Ou seja, há um ciclo de vida dentro do clube, certo? Uhum. O Sporting, além de ter uma formação muito boa e cada vez melhor, como o Benfica, como o Sporting, como o Braga, como o Guimarães, que tem essa organização em termos de formação, o Estoril Praia hoje está a crescer com a relação que tem entre a formação e o futebol, mas os sub-23 vieram dar mais uma aptidão para que nós possamos ser um clube formador. Pronto, mas isto tem 3 anos, o Sporting já tem 100, o Benfica já tem 100, né? Ou seja, são histórias de vida que é para contar. Agora, a minha relação é muito grande com todos os agentes desportivos, sejam eles agentes, jogadores, diretores desportivos, presidentes, tenho essa capacidade de chegada, mas também só tens essa capacidade de chegada sendo honesto e seres credível, né? Porque automaticamente, porque eu existo, as pessoas pensam que é só vender, e a palavra vender exige muita responsabilidade. Eu quando estou a vender um jogador ao Sporting, quando estou a tentar vender um jogador ao Benfica, ao Porto, ao Braga, ou um outro clube qualquer, existe uma palavra que se chama responsabilidade, porque eu quando indico e digo para seguir o Mateus Nunes, é porque eu acredito naquilo que estou a fazer. E o Mateus Nunes tem sucesso, amanhã eu vou falar do Lúcio ou do Chiquinho e eles vão olhar isso porque tiveram sucesso. A partir do momento em que eu der um jogador e que engane esse jogador, não é só em termos futebolísticos, em termos de caráter do jogador. Se o jogador está não preparado para jogar num passo seguinte, se está ou não está para jogar num clube grande, tudo isto são indicadores para que as pessoas possam te levar a sério ou levem mais um fafarrão que anda a dizer que o Mateus Nunes vai ser jogador daqui a 3 anos. Ou que o Daniel Bragança fazia-lhe bem vir em um ano ao Estoril para depois hoje ter a oportunidade que tem na primeira equipa. Hoje fazia-lhe bem vir o Barbosa vir aqui um ano para hoje estar na primeira divisão. Fazia-lhe bem se ir no contexto de equipa ver o Filipe Soares e ser a maior venda de sempre ou a maior compra de sempre de um clube de primeira divisão como o Moreira. Tudo estes contextos, existe uma palavra que é responsabilidade, Pedro. Então nós neste lado temos uma responsabilidade muito grande quando vendemos um jogador. Porque eu não quero enganar. Eu prefiro não vender, prefiro dar prejuízo, entre aspas, a não ser que o clube queira muito, 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 e isso é obrigado a vender. Mas eu dou sempre a minha opinião. E a minha opinião para mim é, se eu tenho o Chiquinho para vender e tenho o Manel Jaquim, se eu acredito mais no Chiquinho, é Chiquinho, Chiquinho. E trabalho sobre isso. Mas se o outro clube quiser o Manel Jaquim, aí é uma decisão minha. Já não trabalhei para isso. Entende? A diferença do diretor desportivo é sendo credível e ter uma relação interpessoal com todos os clubes, todos os presidentes, todos os determinantes, porque a informação privilegiada vem da relação. Eu só consigo ter relação contigo se eu me der a conhecer um bocadinho a ti. E se tu me deres a conhecer a mim, a haver uma troca, havia a palavra confiança, a partir daí existe o relacionamento. E eu tento me relacionar nesse sentido. Pedro, última pergunta. O Abel disse esta semana numa entrevista a um canal brasileiro, ele disse que usava o Football Manager para encontrar informações de jogadores. E eu também falei com o Freire aqui há 2 semanas, que me confidenciou que ele e o Pepa também no início de carreira também usavam o Football Manager para ajudar ali na formação de treinadores. Tu, enquanto diretor desportivo, Football Manager, há aqui alguma... Como é que tu olhas para o jogo? Ou melhor, para já eu se calhar tinha que te perguntar se tu algum dia o jogaste, quando eras jogador e scout. Eu 24 sobre 24, muita noite por dia. E realmente acho que foi um jogo e é uma forma de passar o tempo para quem ama futebol ou para quem gosta de futebol e para quem quer conhecer o futebol. É um passatempo fabuloso. Porque eu cheguei a gravar o jogo antes da final da Liga dos Campeões, perder, depois reiniciar o computador. Por isso, esse é o pró naquilo que estou a dizer. Não, realmente é uma base de dados gigantesca. Eu, às vezes, aqui com o nosso diretor de comunicação, que em off ele é todo lagarto, e eu costumo dizer que eu fui o apanha-bolas do 6-3.
do Benfica Sport, neste caso Sporting, e eu disse as duas equipas, disse o 11 do Sporting e o 11 do Benfica. Benfica. E vem muito daí, vem muita gente. Eu na altura não havia esta informação tão grande. Hoje, que a capacidade da scouting de stat, nós chegamos a qualquer lado do mundo e conhecemos os jogadores, mas na altura não havia isso, havia muita memória e havia muito, né, depois de uns anos de, sei lá, 2000 para a frente, foi o Championship Manager, e a partir daí começou a ter, eu sou do tempo de Hollywood, sou do tempo desse tipo de jogos que davam um conhecimento geral de quem jogava na primeira e na segunda liga. Mas acho que o Abel, como muitos treinadores também é dessa geração, é uma geração que acabou por jogar futebol, né, nos anos 2000, em que acabou por absorver esse tipo de jogo, em que eu também, ainda hoje eu tenho, mas hoje tenho para ver qual é as minhas notas de scout, se estou a ver bem, se estou a ver mal, o que é que eu tenho que melhorar para ser um diretor desportivo. Mas tens curiosidade no jogo, tu procuras, imagina, obviamente que o processo de tomada de decisão não se vai basear no jogo, nem nada com que não, mas hoje eu baseio-me numa coisa gira, por acaso o jogo sai sempre em novembro ou em dezembro. Certo, e praticamente o plantel do Estoril já está feito. E, né, claro. Eu costumo de ir lá ver o valor de mercado, os jogadores de destaque. Imagina que a gente mete um jogador de destaque, por exemplo, vou dar um exemplo, o Crespo, né? Qual é o Crespo da vida real? Porque a gente tem muita vantagem. Sendo adepto do Benfica, Sporting ou Porto, nós iríamos treinar esse clube e iríamos pôr o 11 que o treinador atual metia. Para vermos se ganhávamos, se não ganhávamos. Muitas vezes eu ia para a escola e discutia, olha, eu jogava assim, porque este gajo faz mais gols. Pronto, e tem a ver com isso. Eu vou ver hoje, na atualidade, porque também não tenho tanto tempo para isso, vou ver quais são os nossos melhores jogadores para gozar com eles depois. Atualmente dizer, olha lá, vou dizer, tecnicamente estás muito limitado no Championship, não. Então, tem a ver com mais para isso do que propriamente procurar, até porque eu, graças a Deus, também, como eu digo, sou um privilegiado e tenho a base de dados do iScout e do Instat, que claro. De um jogador de 18 anos, 23, com mais de 1000 minutos feitos ou realizados, e aquilo aparece-me tudo em termos mundiais. Tenho essa capacidade, no fundo, esse material de trabalho. Claro, essa ferramenta, exatamente. Pedro, foi um prazer enorme ter-te aqui connosco. A sério, eu tenho que dizer isto, no ar ainda, és um craque autêntico, um craque neste caso da direção desportiva e olha, das entrevistas, porque foi um prazer enorme falar contigo. Espero que possas encontrar o verdadeiro Tomadeira, já que estamos a falar de FM, possas encontrar o Tomadeira. O famoso, não é? Que não era tão verdadeiro quanto isso o talento, mas eu espero que tu possas no teu trabalho encontrar a verdadeira Tomadeira e que nos possamos encontrar. E de resto, espero que tenhas um grande fim de época, tu, o Estoril, que continuem um ótimo trabalho, obviamente, que a transição para a Primeira Liga, espero eu que seja para a Primeira Liga, seja também o mais tranquila possível, e eu acho que para o ano falamos já com outras insígnias ao peito, já com campeão de Segunda Liga provavelmente, e Primeira Liga a disputar. Ok, bem, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, mais uma vez. Obrigado pelo convite de passar aqui cerca de uma horita a falar contigo, que é importante, e deixar uma mensagem para todos os ouvintes, para que não desistam dos seus sonhos. Se o sonho for o futebol, que acima de tudo façam por amor e não façam por querer aparecer ou por em termos financeiros. Esse é um grande erro. Façam as coisas por amor e acreditem que quem trabalha com muito amor, com muita dedicação, com muita hora perdida da vida privada, consegue. Exatamente. Pedro, muito obrigado uma vez mais. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? E a todos os que nos ouvem, até para a semana, que estaremos com mais um Vai ao Jogo. Muito obrigado.